Esse provavelmente é um dos vídeos mais sérios que eu já fiz nesse canal e vou fazer. A grande verdade é que, assim, eu tenho ficado muito entristecido, eu acho que essa é a palavra, sobre como que as pessoas, de fato, têm falado sobre o que é ser abençoado, sobre prosperidade financeira, nas igrejas, os coaches cristãos. E isso tem que ser alertado, porque senão a gente, de fato, vai esquecer o que é central do Evangelho, o que é central de Deus, e vai estar focando em questões periféricas que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque para pensar uma coisa aqui. É muito comum nas igrejas nós termos pessoas que vão tirar oferta. E geralmente as pessoas que tiram oferta ou contam testemunho são sempre testemunhos ou pessoas que têm dinheiro. O cara que chega num carrão, você vê na internet aí as pessoas da internet, os coaches cristãos, com os carrões, pessoas que estão usando frases gospel ali nas redes sociais. E aí você vê aquilo e fala, caraca, que pessoa abençoada, essa pessoa é próspera. Porque a gente começou a refletir, a direcionar e começou, de fato, a caracterizar que pessoas abençoadas são pessoas que têm coisas. E aí é comum nós vermos a pessoa que tira o dízimo, que é o cara bem sucedido, o cara que vai contar da empresa, vai estar bem vestido. O cara que conta testemunhos, geralmente são pessoas que estão envolvendo testemunhos sempre financeiros, de bênção. Mas raramente são pessoas que não mostram nada disso. Então, se você vê uma pessoa ali, um irmãozinho da igreja, que tem uma vida com Deus, é rendido a Deus, nada falta na casa dele, ele é próspero no sentido bíblico da riqueza celestial, mas você olha para ele e julga, esse irmão não tem nada, esse irmão não é abençoado. Então, olha a inversão de valores que nós temos. Nós redefinimos que, na verdade, a pessoa que tem coisas, ela é abençoada por Deus, ela é próspera. Quando, na verdade, a bênção tem a ver com o ser abençoado em Deus e não o ter. Então, por favor, coaches ou pessoas da internet, pelo amor de Deus, pastores, vamos mudar esses valores, vamos mudar essas inversões de valores. Parar de condicionar riqueza, prosperidade, ser abençoado com ter dinheiro, com pessoa que tem um carro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente cria uma confusão nos cristãos. Na gente entender realmente o relacionamento de Deus. Porque para pensar uma coisa, a pessoa está ali no culto, vai começar a fazer jejuns, pedindo coisas também, porque está vendo o outro irmãozinho, a referência que ele tem, faz jejum pedindo coisas, ele vai estar orando pedindo coisas, e vira uma confusão. Mas espera aí, Deus vira um Deus seletista. Deus está dando mais para aquele, não está dando para mim. Já parou para pensar nisso? Talvez até você já se perguntou nisso, mas espera aí, Deus. Por que o cara que nem é cristão, às vezes, tem mais coisas que eu que sou cristão? Por que aquele irmão da igreja, a empresa dele está rompendo, ele está ganhando dinheiro, aquele outro irmão deu testemunho, arrumou um emprego, agora, né, tudo que ele queria era um emprego, e Deus deu um emprego para ele, olha o milagre, agora ele vai ganhar mais ali, o outro comprou o carro, o outro saiu da dívida, tudo relacionado a ter, ao invés de ser, e por isso a gente começa a ter uma confusão na nossa cabeça. Peraí, Deus, e eu? Onde é que eu entro nisso? Peraí, Deus, e cadê a minha bênção, o meu carro, a minha casa, o meu Porsche? Cadê a minha casa de condomínio? Cadê a minha empresa ganhando milhões? Cadê isso? Porque o outro tem, o outro foi lá dar testemunho na igreja semana passada e eu. O outro ali, coach financeiro ali que vende um curso, que faz um monte de coisa, tá com aquele tanto de carro, aquele tanto de coisa, e eu, Deus? Eu também quero ser abençoado. Então, percebe que existe uma cultura adoecida em nosso meio do evangelho, uma cultura de fato onde nós estamos valorizando muito mais o ter do que o ser, sendo que a gente podia muito mais focar a prosperidade, por exemplo, como o cerne da prosperidade. E aqui, gente, eu entendo, tem vídeos no meu canal sobre generosidade. Se você quiser saber mais sobre essa questão de como se eu doar, eu recebo, como é que funciona essa questão de plantação de recursos, manda aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso também. Mas você percebe que existe uma inversão de valores, ao invés de estar focando na prosperidade bíblica de fato, de falar, cara, eu sou realmente abençoado.
Por quê? Porque eu vivo para Deus. A maior bênção que eu podia receber, eu já recebi mediante a Jesus da cruz. As maldições foram embora, eu recebi todo o conjunto de bênçãos, o kit da nova aliança na minha vida. Deus me deu realmente tudo o que eu preciso para fazer a vontade dele aqui na terra. Tudo que eu preciso para cumprir o propósito eu já tenho. Nada me falta. Vemos ali Mateus 6, por exemplo, quando Deus menciona isso. Olha, ou de comer, ou de vestir, a nossa segurança, a nossa vida aqui na terra está garantida para que a gente possa de fato desempenhar. Nós precisamos viver na terra. E nós vemos o apóstolo Paulo justamente mencionando isso, né? Eu sei viver na riqueza, na pobreza, na prisão, fora da prisão. Não importa o momento que eu estou vivendo, não importa a fase que teoricamente, naturalmente você possa estar olhando, mas em tudo eu sou grato, em tudo eu sou próspero. Olha que doido isso. A prosperidade não está condicionada ao que tem na minha conta bancária. A prosperidade está condicionada de entender que eu sou abençoado em Deus. Eu já sou abençoado. Então olha só que cultura doentia que nós temos criado em nosso meio. Então a grande questão aqui não é se Deus abençoa com coisas. A questão é quando as coisas começam a definir o que de fato é ser abençoado. Lucas 12, 15, Jesus faz uma advertência sobre isso, quando os irmãos chegam para ele para dividir herança. Ele fala, o que tem eu com vocês? Para cá sou eu aquele que é responsável por isso? E ele diz, a vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que possui. Peraí, vamos valorizar todos iguais? E aí a gente começa a estender sobre a questão de ser abençoado, né? Você valoriza aquele cara que se veste bem da mesma forma que você valoriza quem se veste mal na sua igreja ou no dia a dia da sua empresa? Você trata o seu chefe da mesma forma que você trata as pessoas em sua volta? Você trata as pessoas que teoricamente não estão bem vestidas da mesma forma do outro que está bem vestido? E por isso que eu discordo muito quando eu vejo influenciadores falando assim, nossa, imagem vende. Para o mundo deveria ser mesmo, mas para nós, não, o cristão não deveria ser vende. O cristão nós temos outra regra, nós temos outra arbitragem no mundo, nós temos outra forma de encarar o mundo. Então para nós cristãos não deveria ser a imagem vende. Tem que ser, peraí, a minha cultura do reino é o que me define a forma que eu trato as pessoas. Então eu trato as pessoas à minha volta porque eu sei que elas já são abençoadas em Deus. Eles estão todos em minha volta sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Estamos todos nós reinando com Cristo. O corpo, não importa a posição onde ele esteja do corpo, é importante para nós. Olha só a inversão de valores que a gente começa a ter sobre ser abençoado. E a gente começa a criar castas. Quando a gente começa a fazer isso, coloca a pessoa que tem dinheiro para falar que é abençoado, coloca a pessoa para tirar a oferta, e a gente começa a criar castas. E olha o perigo disso. Então, esse meu confronto direto é de fato para mostrar para vocês que o evangelho sem cruz não vai formar filhos nunca. Vai formar consumidores. Eu não sei, vou chutar um dado aqui, mas com certeza cresceu ali uns 280% ali no Brasil, igrejas que pregam sobre prosperidades. Por quê? Porque a pessoa quer ouvir. Você vai lá ver o pastor coach falando de fato assim, olha, Deus vai mudar a sua vida, você vem no lugar certo, vai romper a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Mas peraí, já não é mais a mesma porque eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei a Jesus, então minha vida financeira já foi transformada porque eu aceitei Jesus. Só que a gente condicionou o ter e aí vira aquela confusão. Peraí, eu aceitei Jesus, mas sempre tem um passo a mais, algo a mais para eu ser abençoado, algo a mais para eu ter, um crescimento profissional para eu crescer, para eu ser abençoado, e vira essa salada mista. Mas para você não ficar confuso, eu quero deixar para você o verdadeiro significado de ser abençoado. Então, primeiro, como já falei, o ser abençoado não é ter, é ser. Isso tem que ser muito claro para você que está me assistindo aqui. Ser abençoado é viver em plenitude, é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém te bata palma, mesmo que você não tenha o carrão do ano, mesmo que você não tenha nada disso, você está ali vivendo em paz, em plenitude. Cara, eu estou aqui para cumprir a maior salvação, esperança, a maior bênção que eu podia receber, que é através de Jesus na cruz.
Isso sim. E aí vem, né, Salmos 1:3. Ele será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa. E aí você vai para essas pregações de prosperidade, ele vai falar para você assim: tá vendo? No tempo certo você vai dar o fruto, na hora certa você vai romper, você vai viver em palácios, você vai comer do melhor dessa terra, você vai ter tudo o que você sempre sonhou, porque as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Olha o perigo de novo. Você percebe? Olha a troca e inversão de valores. E aí você, sem perceber, você fala: opa, é isso que Deus tem para mim. Gente, eu gosto muito da questão de José do Egito, porque eu vi até muita gente usando esse texto de José do Egito para dizer: olha, você vai sair ali da caverna, da cisterna, perdão, do poço, e Deus vai te levantar para palácios. Não. José era próspero e José foi abençoado em todas as fases. José viu essa bênção, a prosperidade de Deus na prisão. Por quê? Porque isso quer dizer favor. O favor de Deus estava sobre José na prisão. Tanto é que ele entendeu: pô, aqui eu sou um representante de Deus, aqui eu sou chamado por Deus, então aqui eu vou manifestar o reino de Deus. Ele vai e vai servir e vai ajudar ali os carcereiros e vai interpretar sonhos e vai... Olha só, o favor de Deus estava sobre ele. Paulo, enquanto estava preso, estava falando: eu sou... Quando Paulo fala de que era abençoado em todas as coisas, ele estava sendo preso, gente. Na prisão, Paulo fala: olha, eu vou manifestar a bênção, eu vou escrever cartas para as igrejas, eu vou pregar o evangelho, porque eu sou abençoado, porque eu recebi tudo que eu preciso em Deus. Olha só, isso sim é. Então a bênção não é o carro que você dirige, não é a sua condição de trabalho, é a direção para onde você está indo na sua vida. Então, mais uma vez, a bênção não é o carro que você tem, é a direção que você está indo em sua vida. Então, talvez até mesmo na circunstancialidade de Deus, naquilo que Deus projetou do seu propósito do reino, seu propósito para cumprir aquilo que Deus tem para você de manifestar o reino de Deus na terra, pode ser sim que tenha carro ali envolvido, uma casa, uma empresa. Eu tenho certeza que Deus chamou pessoas específicas para ter empresas, para ter milhões, mas são pessoas que já têm o coração em Deus, são pessoas que já estão rendidas em Deus, falando assim: Senhor, eis-me aqui para ser usado com você. A empresa, na verdade, é uma ferramenta para eu manifestar ali a glória de Deus. Os milhões são uma ferramenta para que eu possa usar esse recurso para manifestar a glória de Deus. E não o ter. Você percebe a diferença? Então, isso é o que eu chamo vocês para viver, ser abençoado. Esse é o meu convite para vocês. Se essa mensagem te confrontou, se você, assim como eu, está muito insatisfeito, está vendo esse tanto de lenga-lenga na internet, eu quero te convidar a se posicionar sobre isso. Eu quero te convidar a você respirar um pouco e falar: peraí, deixa eu entender então, deixa eu tirar da minha vida essa contaminação que eu estou tendo. E se você é pastor ou está na sua igreja, peraí, deixa eu recalcular a rota aqui. Olha o que eu estou criando na minha igreja. Eu tenho espaços na igreja seletivos para homens que dão dízimo maior, pessoas empresários, ou de fato eu estou envolvendo todo mundo também? Deixa eu trazer aquele outro irmãozinho para dar o testemunho também na oferta, ou irmãozinho para tirar a oferta também, para mostrar quanto que Deus cuida dele. Então, quero te convidar para isso. Quero convidar de fato a você viver isso. E se você tem visto pessoas, ou se você tem visto pessoas confusas sobre isso, pessoas que têm andado ansiosas demais, preocupadas, esperando a bênção de Deus o tempo inteiro do ter, manda esse vídeo para ele. Vamos mudar essa realidade, porque nós vamos resgatar realmente o verdadeiro evangelho. O porquê que nós vamos para a igreja, o porquê que nós vivemos para Deus, e todo o restante, seja um computador, seja um iPhone, qualquer outra coisa, é mero coisa. Não me define, não faz eu achar que eu sou mais importante que outra pessoa,
não faz eu achar que eu tenho mais que alguém, que eu sou mais favorecido por Deus por causa disso? Não. Para encerrar, eu casei ganhando muito pouco, gente. Eu estava saindo do seminário ali, nosso salário de seminarista era R$600, conseguimos ir para 900 quando casar, depois foi para R$1.200. Minha esposa ganhava muito mais que eu. A minha casa, a gente dormia no chão, no colchão do chão. O armário era caindo aos pedaços, literalmente. Eu abria a porta da cozinha, o armário caía, a porta da cozinha. Eu ia surpreender minha esposa numa noite especial, eu fazia pipoca do micro-ondas e miojo, e a gente parava ali a ver filme. Mas a gente nunca reclamou. Lá em casa nunca teve reclamação em relação a isso. Por quê? Porque isso não condicionava se eu era abençoado ou não por Deus. Eu sabia, fazia parte do meu ser. Cara, eu tenho Jesus. Eu faço parte dessa filiação de riqueza. Eu sou rico em Deus. Cara, eu tenho tudo que eu preciso. E posso te contar, foi uma das fases, né, na verdade, que eu servi muito meus irmãos. Eu levava as pessoas para casa sem ter gasolina. Eu pagava o lanche para elas nos encontros, nos lugares que a gente fazia. Eu estava o tempo inteiro continuando sendo generoso, servindo. Por quê? Porque isso não me definia. Talvez, nessa visão do ter e ser, a pessoa lá fora estava olhando, nossa, tadinho do Vinícius. E eu lembro de pessoas falando isso pra gente. Nossa, tadinho de vocês. Se você ver outros vídeos, eu fazia o que eu tinha que fazer. Peraí, eu vou planejar, eu vou crescer, eu vou estudar mais, eu vou crescer financeiramente. Mas eu não definia isso. Eu não queria crescer financeiramente, avançar, por uma questão de achar que estava ruim, que Deus, aquilo outro. Eu colocava Deus na jogada. Eu crescia por uma questão de diligência, de planejamento, de questão de maturidade, de outros princípios, que nada a ver com isso. Mas eu sabia o que era ser abençoado em Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha falado com você também. Espero que você, a próxima vez que for no culto, ou que for fazer sua listinha de oração, de jejum, tomara que você seja agora um cristão maduro e nem coloque essas questões de materiais nas suas pedidos de oração. Coloque de fato para que você possa ser usado por Deus para curar pessoas, para fazer milagres, para manifestar o Senhor, para que Deus te dê ousadia para falar do Evangelho, para que Deus te dê sabedoria para ter discernimento espiritual nas ocasiões, para que você possa de fato crescer mais em Deus. Olha só, tudo do ser, nada do ter. Minha lista de oração não tem nada do ter, só ser. Cara, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um líder melhor, quero ser um chefe melhor na minha empresa, eu quero romper ali. Deus me deu a visão do céu para que eu possa prosperar mais e com certeza isso vai transbordar nas pessoas em minha volta. De fato, de verdade, a minha empresa é um reflexo, na verdade, daquilo que Deus me chamou e não aquilo que eu quero ter. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos.